Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula de educação física. Tudo bem com vocês? Vamos lá dar início. A gente hoje vai falar sobre as corridas de atletismo, certo? Essa aula é uma aula do 7º ano, eu sou a professora Ana Flávia. Então, vamos lá. As provas de atletismo, basicamente, são provas que buscam medir uma capacidade física específica no decorrer de sua execução. Ou seja, cada prova do atletismo, o atleta ele tem uma capacidade física específica para aquela modalidade que ele vai competir. Então, se é uma corrida de velocidade, ele vai ter uma capacidade física maior para desenvolver no menor tempo a corrida. Se for a corrida de longa distância, então ele vai precisar de uma capacidade física, de uma resistência maior para poder realizar a prova, certo? As provas de atletismo são divididas normalmente em provas de campo, que são arremessos, lançamentos e saltos, provas de pista, que são as corridas, que é sobre o que a gente está falando hoje, provas de rua ou combinadas, quando usam espaços de fora da arena, que podem ser realizadas nas ruas, por exemplo. As corridas de velocidade são as provas mais tradicionais do atletismo. E são as provas mais rápidas também. Elas geralmente duram menos de 1 minuto. Exige-se velocidade máxima dos competidores. Por ser uma prova de curta distância, então o competidor ele tem que ter uma capacidade de velocidade muito grande para poder realizar a prova. As provas são de saída baixa, ou seja, no bloco de saída, os atletas eles precisam se abaixar para poder realizar a saída da prova. As distâncias percorridas são de 100, 200 e 400 metros. Então, como é uma corrida de velocidade, uma corrida de curta distância, então essas distâncias elas são percorridas entre 100, 200 e 400 metros, tanto para homens quanto para mulheres, certo? Aqui a gente tem um exemplo da saída baixa, isso é que vocês estão vendo nos pés do atleta. São os blocos de saída, então isso aí é um exemplo da saída baixa. Corridas de revezamento. Disputada por equipes de 4 atletas. Então, 4 atletas vão realizar a corrida, formando o revezamento da prova. Cada atleta percorre 1/4 da prova segurando um bastão. Esse bastão, o atleta vai percorrer determinado percurso, 1/4 da prova, vai entregar o bastão para o outro colega que vai percorrer mais 1/4 da prova e assim sucessivamente até concluir a prova inteira. As provas de corridas de revezamento, elas são 4 por 100 e 4 por 400 metros. 4 atletas vão percorrer 100 metros e 4 atletas vão percorrer 400 metros. Por isso, 4 por 100 e 4 por 400. Certo? Aí a gente tem um exemplo da corrida de revezamento. Vocês podem observar na mão das atletas, elas estão passando um bastão, uma passando para a atleta percorrer o próximo percurso da prova. Corridas com barreiras. As corridas com barreiras têm as mesmas características da corrida de velocidade, porém são adicionadas barreiras para serem ultrapassadas durante o percurso. As corridas com barreiras elas também são corridas de velocidade, porém os atletas vão ter que ultrapassar barreiras para poder concluir a prova. Normalmente é disputada disputada de 100 metros, 110 metros e 400 metros. Aqui a gente tem um exemplo de corridas com barreiras. Então, no percurso da prova, os atletas vão ultrapassando essas barreiras até concluir todo o percurso que a prova exige. Corridas de meio fundo. Diferente das provas de velocidade, as corridas de meio fundo, elas são disputadas numa média distância. Elas aí não são mais corridas de velocidade, passam a ser umas corridas de média distância.
O percurso dessas corridas pode variar entre 800 e 1.500 metros. Essas provas exigem muito da resistência anaeróbica dos participantes. Ou seja, o atleta vai ter que ter mais resistência para poder conseguir completar a prova. Porque, como vocês podem observar, o percurso é maior. Então, a resistência do atleta também tem que ser maior. Corrida de fundo. São as corridas de longa distância. Sua distância pode variar de 5.000 a 10.000 metros. Esse tipo de prova segue as características de execução das provas de meio fundo. As provas de fundo e as provas de meio fundo, elas não exigem a saída no bloco de saída. Elas são realizadas na saída alta. Então, o bloco de saída ele não é exigido nas corridas de fundo e nas corridas de meio fundo. Apresenta uma série de obstáculos. Vamos lá. Corridas com barreiras ou corridas com obstáculos. Elas apresentam uma série de obstáculos que precisam ser ultrapassados ao longo da pista. Diferente da corrida com barreiras, a corrida com obstáculos, ela tem outros diferenciais, outros obstáculos a serem ultrapassados. Então, ela é uma corrida de longa distância que exige uma resistência do atleta para poder realizar. Além da resistência do atleta de realizar a corrida da longa distância, ele também precisa ultrapassar esses obstáculos que são colocados no percurso da prova. Normalmente é disputada em estádios e a extensão do percurso pode ser de até 3.000 metros. São as provas mais longas do atletismo e as que mais exigem da resistência aeróbica. Então, é aquilo que eu falei, o atleta, quanto maior a distância a ser percorrida, mais resistência o atleta precisa ter para poder concluir a prova. Aqui a gente tem um exemplo da corrida com obstáculos. Isso aí que vocês estão vendo é o fosso de água. Toda prova das corridas com obstáculos, os atletas têm que ultrapassar um fosso de água, entre outros obstáculos. Então, vamos lá. A maratona. A maratona, acho que todo mundo já ouviu falar. É uma corrida de longa distância. É realizada geralmente em vias públicas. Geralmente a maratona é realizada em ruas de cidades, das cidades. Seu percurso tem 42 quilômetros e 195 metros. Então, o atleta precisa ter uma resistência muito grande para poder conseguir realizar todo o percurso da maratona. A meia maratona tem aproximadamente 21 quilômetros. Então, a meia maratona seria a metade da prova da maratona. Então, aí, aproximadamente 21 quilômetros. A gente vê aí um exemplo da maratona, né? Vários atletas realizando a prova, certo? Agora a gente vai para a marcha atlética. A marcha atlética ela pode ser considerada a prova mais longa do atletismo, podendo chegar a 50 quilômetros. Então, a gente percebe que é uma prova muito longa, uma prova muito extensa. Essa prova é aquela que os participantes parecem estar rebolando. Então, os participantes precisam obrigatoriamente estar sempre com um dos pés no chão. Então, por isso, como os atletas precisam manter o contato do pé no chão, como ele não pode tirar um dos pés do chão, tirar os dois pés do chão, o contato, então dá a impressão que o atleta está rebolando. Então, o movimento que ele faz ao caminhar, ao realizar a marcha, dá a impressão que o atleta está rebolando, mas é o movimento obrigatório executado na marcha atlética. Outra característica também é que os participantes devem obrigatoriamente tocar inicialmente o solo com o calcanhar.
Então, vocês veem que a marcha atlética existe todo um processo da caminhada. Além de não poder tirar os dois pés do chão, tem que sempre manter o contato de um dos pés no chão. Ele deve inicialmente tocar o solo com o calcanhar. Aqui um exemplo da marcha atlética, vocês podem perceber que inicialmente o atleta coloca o calcanhar no chão, certo? Então, agora eu quero que vocês façam. A gente tem agora, depois de ver o vídeo, depois de ver os exemplos das corridas do atletismo, os tipos de corridas que a gente tem no atletismo. Abaixo, na descrição do vídeo, vocês vão ter o roteiro de estudo, que são perguntas que vocês vão responder a partir do texto de apoio que tem também na descrição do vídeo, a pesquisa e a atividade para vocês fazerem em casa, certo? Então, bons estudos, espero a participação de todos e até mais.